digita alguma coisa aqui no chat para ver se estão de fato conectados, porque eu não consigo visualizar nada. Tá bom? Então, aqui avançando. Você, educador, pensar da seguinte forma: reconhecendo minhas dores, eu vou deixar de transmiti-las aos meus colegas de trabalho, aos meus alunos, e mais, eu vou entender que os meus colegas de trabalho, assim como meus alunos, também possuem suas próprias dores. É um olhar que eu tenho buscado ensinar, essa palavra, né? Ensinar as pessoas para evoluírem na sua autonomia emocional e na sua competência emocional. Toda vez que o outro, olha só, toda vez que o outro, de alguma forma, te agredir, antes de você explodir ou querer partir para cima, faça essa análise. Que dor essa pessoa carrega dentro de si que precisa estar jogando em cima de mim agora? E aí você começa a entrar num patamar de competência e maturidade emocional, que é o seguinte: você começa a entender que aquilo que o outro faz para te atingir não é seu, é dele. Esse é o limiar que divide as pessoas que possuem autonomia, competência e maturidade social e emocional daquelas que não possuem nada disso. Quem não possui nada disso vivem como bicho, porque o bicho vive fundamentado em instintos. Então ele quer, ele faz, ele quer, ele grita, ele quer, ele bate, ele quer, ele xinga, ele quer, ele maltrata. Nós possuímos estruturas cerebrais que nos trazem a capacidade de refletir antes da ação. Então, se você começar a partir de hoje a colocar isso em prática, eu te garanto, é um novo patamar de vida. Entender que o que o outro faz, que te agride, não te pertence, é dele. É a dor que ele carrega e não enxerga. É o sofrimento que ele tem e precisa de alguma forma externalizar ao mundo. Então aquilo não é meu. Quando eu entendo isso, meu amigo, minha amiga, nós passamos um patamar extraordinário de vida. Jailson, o que é que tira a calma hoje? Tira a calma o que me pertence. O que me faz sofrer é o que me pertence. O que pertence ao outro é dele. Ah, mas ele gritou com você. Ele não gritou comigo. Ele botou um grito para fora. Se eu entendo que esse grito não é meu, de nada me atinge. Ele falou mal de você. Veja, eu não sou isso, então aquilo não me pertence. Compreende? Você dá um salto extraordinário. Com o professor, assim, o aluno, o professor fala, esse aluno, ele veio para tirar a minha paz. Opa! Esse aluno veio para tirar meu sossego. Esse aluno faz com que eu perca a cabeça. Olha que interessante isso. Aí eu converso com esse professor, no pé de canto, né? E pergunto o seguinte: o que você sofre, professor, que faz você assimilar tudo isso para você? Aí desaba, né? Compreende? Porque o grito do aluno não é meu. A indisciplina do aluno não é meu, ou não é minha. Compreende? A dor que ele carrega não fui eu que coloquei ali. A dor que ele carrega também não é minha. Como ser humano, eu olho para aquilo. Se eu puder ajudar, obviamente estarei fazendo, mas eu não posso trazer isso para mim, porque não me pertence. E aí entra toda a confusão. Começamos a carregar as dores dos outros e aí se torna um caos a minha vida, a dele e aqueles que estão ao meu redor. É o perfil que a gente vai falar daqui a pouco, dos salvadores que querem salvar a vida de todo mundo. Gente, eu não consigo ver nada aqui, né? Áudio ouvindo, agora escrever. Mande o link da frequência. Olá, onde está a lista? Estão perguntando aqui, tá? Os professores. Estão perguntando aqui onde está a lista, eu não posso ajudar. Eu queria que a equipe deve colocar para vocês aí, tá bom? Então vamos avançando. Então, as emoções, por que é importante falar sobre elas e por que estamos aqui falando sobre elas, né? Porque ter consciência de como a gente reage a cada emoção se torna fundamental
para evitar o que nós chamamos de comportamento destrutivo. Ou seja, se eu não me conheço, se eu não me reconheço, se eu não conheço minhas dores, se eu não conheço os sofrimentos que eu carrego, eu tenderia a praticar comportamentos destrutivos para mim, ou seja, autodestrutivos, e destrutivos para aqueles que estão ao meu redor. Então, quem não tem a autonomia, a maturidade e a competência emocional, vive destruindo a si e aos outros, porque não reconhece aquilo que precisam evoluir. Compreende? Não consegue entender isso. E aí depois a gente entender a noção. Estou conectada. Acho que foi a Edna que comentou aqui. Consegui olhar rapidinho o seu comentário, Edna. Depois de falarmos sobre autonomia emocional, competência emocional, maturidade emocional, agora vamos entender o que é adequação emocional. Adequação emocional é exatamente adequar os meus comportamentos para cada momento. E aí, quando nós olhamos para o mundo, enxergamos pessoas completamente desnorteadas, sem nenhuma adequação emocional, fazendo besteiras na hora errada, no momento errado, nas circunstâncias erradas, equivocadas. Sabe por quê? Não possui autonomia emocional, competência emocional, maturidade emocional, não se reconhece, não reconhece suas dores, transmite suas dores para todo mundo e por isso fazem muita besteira. Então, você olha para uma pessoa dessa e, sem saber esse conteúdo, você já falava assim, essa pessoa é desequilibrada. Não é? O que você quer dizer? Que ela não tem nenhuma noção de equilíbrio emocional. Não é? Essa pessoa não tem a noção do que está fazendo. Tudo bem? A equipe disse que o link da lista vai ser enviado daqui a pouco, tá? Vamos continuar. Perfeito. Então, essa noção de adequação emocional, eu espero que esteja aparecendo aí para vocês. Devido ao atraso, não sei se a equipe puder me dizer até aqui no privado quanto tempo eu tenho. O secretário disse que poderia falar até meia-noite, então eu estou seguindo essa vibe aqui, tá? Até meia-noite podemos ficar aqui. Bom, e aqui entramos num conteúdo que ele é bem técnico, das neurociências, mas eu vou tratar de uma forma muito tranquila, leve, porque isso não é objetivo, mas eu não poderia falar com vocês sobre os processos emocionais das neurociências sem falar sobre memória. Tá? Porque as memórias são exatamente o que se consolida toda forma de aprendizado que um ser humano tem. Tá? E isto é imprescindível a gente aprender. As memórias se consolidam para que nós possamos assimilar tudo o que foi aprendido. Uma discussão que a gente pode, quem sabe em outro momento aqui, falar é uma das confusões que estamos acompanhando no Brasil, em vários municípios, várias redes, é uma confusão que é o seguinte: há um termo que começou a ser utilizado de uma forma equivocada, tipo não aprendizagem, tá? Ou dificuldade de aprendizagem. Não cabe a gente falar sobre isso aqui agora, mas só para deixar vocês cientes que é preciso ter muito cuidado para se usar termos como esse, tá? Vou trazer um dado científico que vai te ajudar a entender por que essa é a nossa posição. A espécie humana, de forma biológica e cerebral, ela foi desenvolvida para aprender. Não existe para a espécie humana não aprender. Tudo o que nós somos é fruto de aprendizado. Isso é algo que está muito consolidado na mente de um educador. Não existe não aprender. Agora, talvez a sua criança, o seu aluno, não queira aprender o que é preciso dentro da sua visão como educador. Né? Isso é bem interessante falar. Exemplo, o professor traz para mim, mas Jailson, é porque você não conhece minha turma, porque eles não aprendem nada. Eu falei, é mesmo, é? E o que é que eles fazem? Não, eles só querem saber jogar. Eles só querem aprender a dançar, aprender a cantar, aprender a ir para baile. E eu pergunto a esse professor, me diga uma coisa, dançar, cantar, ir para a rua, jogar, isso não são aprendizados?
Para dançar, esse aluno não teve que aprender a dançar. Para cantar música, ele não teve que aprender a música. Para jogar jogo, ele não teve que aprender a jogar. Foi, então. Esse aluno aprende, e aprende muito. Agora, o fato dele, de alguma forma, não se conectar com o que você quer que ele aprenda, aí é uma outra história que a gente vai falar, quem sabe, em outro momento. Mas veja o que eu quero trazer para vocês. Não existe não aprender. Tudo que nós somos e fazemos é fruto de aprendizagem. E não importa se essa aprendizagem é algo bacana, interessante ou algo medonho. Por exemplo, eu comento sempre, né? Eu, até hoje, nunca vi um bebê nascer com a arma na mão. Nunca vi. Se vocês tiverem visto isso, por favor, manda a foto para mim. O que significa com essa provocação que eu faço? Que um bebê, ele não nasce sabendo atirar, pegar uma arma, manusear uma arma, sabendo assaltar alguém, matar alguém. Esse bebê cresceu, se desenvolveu, passou por um processo de aprendizagem, que aprendeu a usar a arma, a atirar, a matar, a roubar. Ou seja, isso é aprendizagem, minha gente. Então não existe não aprender. Tá? É só um parêntese que eu coloco aqui, porque eu vejo uma confusão infernal sobre isso. Ah, não aprende. Não existe não aprender. Não querer aprender o que nós ensinamos é uma outra discussão que a gente pode fazer em outro momento, tá? Espero que tenha aparecido para vocês aqui o que eu quero falar sobre memórias. Nós temos duas áreas principais em nossa estrutura cerebral responsáveis por memórias. Uma delas chamamos hipocampo, que está aqui na tua esquerda, tá vendo? Parece um C, não é? Aqui está o hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pela formação de memórias cognitivas. Cognitivas. Então, toda vez que você aprende alguma coisa, você está aprendendo e passando pelo hipocampo. É algo formal, cognitivamente. Tá? Agora, existe uma outra estrutura que nós chamamos de amígdala, né, que são duas, inclusive, né, amígdalas cerebrais. Essas estruturas das amígdalas, elas são ativadas no processo de memória toda vez que a memória a ser assimilada tem uma conotação emocional. Opa! Tem uma conotação emocional. Exatamente isso. O que nós estamos vendo aqui ao olhar das neurociências é que até na hora de aprender, olha aí, nós temos estruturas diferentes que aprendem de forma cognitiva apenas e outra estrutura que aprende de forma emocional. Mas aqui a grande informação é: as amígdalas possuem muito mais poder e intensidade do que o hipocampo, mesmo sendo menores. Percebe? Por que isso, Jailson? Porque aqui temos uma afirmação científica que nos diz o seguinte, então: um processo de aprendizagem cujo pano de fundo tem uma conotação emocional será sempre muito mais impactante, assertivo e definitivo. Olha que informação libertadora. Olha o que eu falei no início da nossa conversa. Aqui você entende que a afetividade, que a emoção no processo de aprendizagem não é mais opcional, não é bacana, não é bonitinho, não é fofinho. É essencial, fundamental para que uma aprendizagem se consolide de forma efetiva. Se eu não utilizo os processos emocionais na aprendizagem, minhas memórias simplesmente vão para o hipocampo e podem ser, inclusive, dispensadas. Por quê? Porque o cérebro entende o seguinte: olha, essa informação chegou aqui, mas parece que não tem utilidade não, hein? Inclusive, essa pessoa nem usa essa informação. Vamos descartar esse negócio para liberar espaço para outra coisa. E aí a gente esquece. Agora, se a informação passou pelas amígdalas, aí o cérebro entende o seguinte: olha, o negócio aqui é sério, tá? Isso aqui é importante. Essa pessoa aprendeu de forma emocional. Então vamos guardar essa informação aqui porque algum dia ela vai precisar. As amígdalas, inclusive, são responsáveis pelos processos traumáticos. Isso aí já é uma outra história que a gente não precisa falar aqui.
Mas os traumas passam pelas amígdalas, porque os traumas são memórias emocionais. E por que ninguém nunca esquece um trauma? Porque passou pelas amígdalas. Porque é comum, olha só que provocação, porque é comum você aqui, adulto, você que está me ouvindo agora, é muito mais comum você lembrar de uma memória da sua infância. Talvez uma brincadeira no pátio da escola, uma brincadeira com o primo, com o irmão, com a mamãe, com o papai, do que lembrar, quem sabe, vou falar meu ponto fraco aqui, de uma aula de química, né, de uma fórmula X, Y, de uma tabela periódica. Não tem nada a ver com importância, se é importante ou não. Tem a ver com utilidade. Aquela brincadeira que eu vivenciei passou pelas minhas amígdalas porque me impactou emocionalmente. A tabela periódica não me impactou emocionalmente e ela não faz parte mais de Jailson. Infelizmente, se deletou, foi embora. Compreende o que estou falando aqui? Então, qual o processo pedagógico, metodológico mais assertivo hoje, Jailson? É um processo pedagógico, metodológico, que inclui o processo emocional nas suas diversas vertentes. Compreende isso? Então, não poderia deixar de falar sobre hipocampo e amígdalas para vocês, para que possamos seguir nossa conversa sobre as emoções, porque agora a coisa começa a encorpar mais. Como você aprendeu agora que as memórias passam ou pelo hipocampo ou pelas amígdalas de forma emocional, agora vamos falar sobre as redes neurais, que é um outro conteúdo das neurociências completamente ligado às emoções e às competências emocionais. Ou seja, não há como falar sobre competências socioemocionais sem entender a estrutura fisiológica, biológica do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro e como elas se consolidam ali. Não tem como falar sobre processo de ensino-aprendizagem sem falar sobre memórias, sobre redes neurais, que é o que vamos fazer aqui e agora. Então, assim, bem direto falando com vocês, nós não temos muito tempo. As redes neurais cerebrais, elas são divididas em duas categorias, as primárias e as secundárias. Vai aparecer em instantes para vocês o slide, espero assim eu, né? Tá? As primárias são as redes que nós, neurocientistas, consideramos que são formadas desde o ventre da mamãe até todo o período da infância. E essas são as redes primárias, né? Então, em média, elas são consolidadas desde o momento em que o feto está ainda no ventre da mamãe, aprendendo de forma ali emocional, passa ao nascimento, vira um bebê, criança, e vai até, em média, seus 12 anos. Essas são as redes neurais primárias, ou seja, são todas as informações e aprendizagem que uma pessoa assimila na sua infância. São as redes neurais primárias. As redes neurais secundárias é quando o ser humano sai da infância e vai adiante na sua vida adulta até o fim dos seus dias. Essas são as redes neurais secundárias. Tudo bem até aqui? Acho que vai aparecer para vocês aqui, bem em breve. Sendo que as redes neurais secundárias, elas têm uma diferença em relação às redes neurais primárias, que é o seguinte. Como as redes neurais primárias são aquelas cujas são assimiladas ainda no ventre da mamãe, depois na infância, ela é uma rede muito intensa, porque tudo que entra lá praticamente vai pelas amígdalas. Ou seja, o que um feto aprende no ventre da mamãe vai direto para suas amígdalas. E é por isso que não sai. E é por isso que muitos traumas estão aonde, adivinham? Na infância. Lá nas redes neurais primárias. Porque estão lá, Jailson, as amígdalas foram ativadas, então o que aprende lá não sai, fica lá mesmo. Tá bom? Olha, alguém falou aqui que a frequência só será no final da aula. Gostei de chamar de aula aí, tá? Nem vi seu nome. Prefiro aula do que palestra, mas tudo bem. Eu gosto muito de aula. Ou então alguém falou que a frequência será disponibilizada nos grupos das escolas, tá bom? Perfeito, vamos lá. Então vamos lá, gente. As redes neurais primárias, por serem primárias, elas possuem uma baixa complexidade, ou seja,
O feto, o bebê e a criança, elas aprendem de forma impactante pelas amígdalas, mas tem uma complexidade baixa, né? Ou seja, elas aprendem de formas impactantes, mas de forma muito simplória, simples. Já as redes neurais secundárias, que são a partir da adolescência em diante, aí são redes neurais com complexidade alta, mais complexas, ou seja, porque agora esse ser humano já está com estrutura cerebral completamente funcional, ativa, no sentido de que pode aprender coisas de forma muito mais complexas. Compreende? Então veja só que interessante. As redes neurais se instalam assim. Quem está aqui conectado nesse momento e trabalha com a educação infantil, estejam cientes que não é à toa que, felizmente, e digo amém, que a educação infantil passou a ser enxergada como pilar fundamental e não acessório do processo educacional. Por quê? A partir das minhas redes primárias, eu vou fundamentar as minhas redes secundárias, gente. O que significa, se eu tenho uma rede neural primária fraca, sem estímulo, sem conteúdo de qualidade, eu terei redes secundárias completamente limitadas. Completamente limitadas. Então é só você olhar para uma rede educacional, pegar lá os indicadores, como está o Fundamental 1, tá? Aí quando você passa para o Fundamental 2, começa a despencar tudo. No ensino médio, já foi, despencou tudo. Por quê? O que é que prova esses dados? São alunos, estudantes, seres humanos que tiveram redes neurais primárias completamente debilitadas, fracas, e não conseguem agora desenvolver redes neurais secundárias de qualidade. Jailson, isso é uma sentença? Não. Isso são dados. Quer dizer que todos serão assim? Não. A maioria. É só olhar para os números. Esqueça Jailson agora e abra os indicadores de qualquer município. Chega no ensino médio, despenca. Por quê? Tudo está fundamentado lá, no início. Teve um início equivocado, passou o meio tentando se ajustar, não conseguiu e lá na ponta desaba. Então são poucos aqueles que conseguem sobreviver a esse processo. Agora vocês entendem cientificamente por que eu quis trazer isso para mostrar a vocês, porque aqui de novo está fundamentado os processos emocionais. Uma rede neural primária de qualidade, uma rede neural que foi estimulada de forma assertiva, trazendo emoções assertivas nos seus processos, para que nas redes neurais secundárias ela conseguisse desenvolver de uma forma muito mais eficiente tudo o que ela queria e tudo o que era necessário. Então, na prática é o seguinte, nós hoje cobramos dos nossos alunos o que possivelmente eles não têm para oferecer. Como assim, Jailson? Sim. Se eu estou no Fundamental 1, possivelmente eu estou cobrando, exigindo de um aluno o que ele não conseguiu desenvolver na educação infantil. No Fundamental 2, eu vou cobrar desse aluno o que ele não desenvolveu no Fundamental 1 nem no infantil. E no ensino médio, danou-se. Eu vou cobrar desse aluno no ensino médio tudo o que ele deveria ter aprendido, do infantil até o 9º ano, mas ele não consegue, porque ele não aprendeu. E assim, a bola de neve que nós bem conhecemos se consolida com um triste resultado, tá bom? Bom, espero que estejam conseguindo acompanhar aqui e estamos já chegando numa reta interessante. Porque aqui eu quero apresentar a vocês o contexto neurocientífico das emoções. Para a ciência, emoções não é aquilo que a gente vê na televisão, tá? Em filme, tá? Não é só aquilo. Emoções são programas biológicos desenvolvidos ao longo da nossa evolução para trazer respostas assertivas e imediatas ao nosso sistema nervoso. E para a ciência, nós possuímos 7 emoções primárias, ou básicas, como alguns gostam de chamar. E eu vou apresentar a vocês aqui, então, quais são as 7 emoções básicas e primárias da espécie humana. Mas, Jailson, eu só tenho essas 7 emoções? Não.
Essas são as primárias, o que significa que você já nasce com essas informações. Biologicamente, o DNA humano já carrega essas emoções. Não importa em que lugar do planeta você nasça, você já nasce com essas 7 emoções. As outras emoções você aprende de forma social depois que nasce. Essas já estão em nosso DNA. Então vai aparecer para vocês aqui uma tela com as 7 emoções e eu vou ler para vocês. A alegria, o desprezo, a raiva, a tristeza, a surpresa, o medo e a aversão. São 7 emoções básicas primárias, já trazem aqui com essas informações. Compreende? Isso é fundamental você entender. Carregamos essas emoções e elas acabam por conduzir nossas vidas, porque você aprendeu lá no início que nós somos seres o quê? Emocionais. Somos seres emocionais. Compreende? E aí aparece algo que é fantástico de você aprender aqui hoje, que é o seguinte: quando eu sinto uma emoção, eu vou lançar em seguida sobre ela o que nós chamamos de sentimentos. Então, sentimentos não são emoções. Sentimentos não é igual a emoção. Embora alguns confundam. Emoções, você já começou a entender o que é. São respostas biológicas a demandas imediatas que nós precisamos. E os sentimentos aí, isso é o quê? Os sentimentos são os julgamentos, são as interpretações que eu dou à emoção. Compreende? Então, sentimos emoção rapidamente. Em seguida, já lançamos uma interpretação sobre ela. Isso é sentimento. E quando eu consigo juntar... Opa, apareceu aqui uma mensagem. Quando eu consigo juntar uma emoção mais um sentimento, sabe o que eu gero sobre ele agora? Comportamento. Então, o comportamento será o resultado de emoções e sentimentos. E aqui tem informação muito importante para vocês. Quando eu pratico um comportamento sem saber, eu estou revelando ao mundo o tipo de emoções e sentimentos que eu carrego aqui dentro. Nossa, Jailson, sério? Seríssimo. É por isso que, para quem estuda isso, é muito tranquilo olhar para uma pessoa, para a forma como ela se comporta diante das situações e já entender quais são os sentimentos e emoções que ela carrega. E aqui a informação científica é bem interessante, que é o seguinte: é uma ilusão, é um equívoco acreditarmos que nós podemos esconder dos outros o que sentimos. Isso é ilusão. Você esconde de quem não sabe ler isso. Porque basta olhar o seu comportamento que nós podemos identificar seus sentimentos e suas emoções. Nós nos revelamos ao mundo a todo instante, a todo momento. Então aqui eu faço uma grande reflexão com vocês. Quando um aluno, se você pensar agora naquele seu aluno que tira sua paz, tira seu equilíbrio, né, que deixa atordoado, pensa nesse aluno aí. Eu sei que você tem. Agora eu quero que você enxergue esse aluno da seguinte forma: nossa, o que esse aluno carrega dentro de si que o faz ter esse comportamento? Porque agora eu estou olhando para o comportamento dele e entendendo o que ele carrega atrás disso. Ou seja, o comportamento revela nossas dores, minha gente. A raiva, a agressividade que eu coloco no mundo, né? A impaciência, a ansiedade. São tipos de comportamento que eu executo, pratico, e isso revela o que eu carrego aqui dentro. Um aluno arredio, né, indisciplinado, inquieto, comece a pensar desse jeito: nossa, que tipo de sentimento e emoções, que tipo de dores esse aluno carrega dentro dele, que precisa agir dessa forma para sobreviver. Porque agora você vai entender o seguinte: a forma que eu realizo o comportamento no mundo é, para mim,
um pedido de socorro. Compreende isso? Isso é profundo. E eu deixei para falar com você exatamente agora, nesse momento. O nosso comportamento revela o nosso pedido de socorro. Então, quando você olhar para alguém que agride o outro, né, que grita, que critica, que pressiona, que sufoca o outro, machuca o outro, aquilo é um pedido de socorro. Ele não sabe como pedir socorro, então ele pratica aquilo. Exatamente isso. E a provocação que eu deixo para vocês é: quantos pedidos de socorro você está colocando no mundo e nem percebe? A forma que você trata os seus colegas é um pedido de socorro. Se você maltrata, menospreza, humilha, isso revela o tipo de dor que você carrega aí dentro. E você não se dá conta disso. Você acha que está sendo o máximo ao perseguir alguém, e você não percebe que no fundo você está querendo chamar a atenção, pedir o socorro para aquilo. Porque a partir das emoções que nós aprendemos agora, que nós carregamos, a tela já apareceu aqui para vocês, você vai entender agora que a espécie humana, além das 7 emoções que ela carrega, nós também já carregamos algumas feridas emocionais que já está intimamente desenvolvida aqui dentro de nós. Eu vou mostrar aqui para vocês nessa lista as 6 principais feridas emocionais da espécie humana. Eu vou ler uma por uma enquanto eu ler, você escuta a minha voz e veja como cada uma delas impacta você aí dentro, tá? Abandono, rejeição, crítica, traição, injustiça e, acreditem, superproteção. Eita, quem é papai e mamãe aqui agora deve estar se coçando na cadeira, não? Pois é. A superproteção é uma ferida emocional. Superproteger nossas crianças, nossos filhos, causam nelas feridas emocionais, que vão gerar sofrimentos e dores na vida adulta. A superproteção tira da criança a possibilidade dela se desenvolver e entender seus potenciais e limitações. O superprotegido será um adulto completamente ferido, incapaz, inoperante, frágil na vida adulta. Ele não saberá resolver sua vida porque sempre teve alguém que resolveu por ele. Então, olha que interessante. Todos nós passamos situação de abandono. E vejo que essas feridas emocionais, todas elas estão consolidadas. Adivinha onde? Infância. Passaram por onde? As amígdalas cerebrais. Processos emocionais. E por isso nós nunca esquecemos. Nós nunca esquecemos. Aí dentro. Tá? E para o nosso sistema nervoso, abandono, não pense como algo gigantesco assim. Você foi abandonado na vida, você foi abandonado pelos pais, isso também é. Mas pense em abandono da forma mais simplória. Pense no dia em que, por exemplo, o seu pai ou sua mãe esqueceu de buscar você na escola, na casa da amiguinha, se atrasou, sem perceber, você criança, leu aquilo como abandono. Fui esquecido. Papai não veio me buscar. Papai não me quer perto dele. Mamãe também não. Rejeição. Quantas vezes a criança é rejeitada? Numa brincadeira, o coleguinha olha, não, você não vem agora. Você não vai brincar com a gente agora. Você não sabe brincar disso. Olha a crítica a isso. Eu não quero você no meu time. Traição. Não pense na traição adulta somente. Pense na traição infantil. Você é meu amiguinho, mas agora chegou outro. Eu quero outro. E vou brincar com outro. Isso é traição para o sistema nervoso. Injustiça. Quantas vezes fomos justiçados na infância? De repente, culpado de algo que não fizemos. Culpado por não saber o que não foi aprendido. Olha aí as feridas emocionais. Qual o problema disso? Todos nós aqui. Não tente se esconder nos cantos. Todos nós aqui carregamos nossas feridas emocionais. Uma, duas, três ou todas elas. Claro que para cada um com sua vida individual, cada um vai ter um impacto maior, não é isso? Em relação àquilo que nós passamos. Mas todos nós carregamos nossas feridas.
E essas feridas têm a ver com o que eu falei lá no início. Reconhecer nossas dores. Então, meus amigos e amigas, aqui chegamos a um ponto na nossa reta final que é certamente você entender o seguinte. Hoje, na vida adulta, nós sofremos baseados nas feridas emocionais que nós carregamos. Isso as pessoas não entendem e o objetivo de estar aqui é mostrar isso a vocês. Hoje, a dor que você carrega, ela está certamente fundamentada nas suas redes neurais primárias. Então, o que dói em você hoje é porque existe uma referência. Eu ensino aos alunos terapeutas o seguinte: não existe sofrimento sem conflito. Para haver sofrimento tem que haver conflito. E não vai existir conflito se você não tiver uma referência de memória de dor. Ou seja, eu tenho uma dor aqui dentro. Essa dor me gera um conflito. E eu sofro por isso. Então, exemplo bem prático. Tem muito a ver com a nossa área. Crítica, pronto. A terceira ferida emocional. Hoje um adulto, principalmente um educador, que ele não consegue receber uma crítica. Por mais dura ou suave que ele receba, ele sofre. Ele perde o equilíbrio. Se você chega para ele e fala assim, ô colega, eu acho que esse slide que está usando poderia ser uma cor melhor. Nossa, isso mata ele. Isso mata ele. Ou então a roupa. Ô colega, eu acho que essa roupa não ficou legal em você, não. Você mata ele. É a ferida emocional da crítica. Veja só que coisa interessante. Esse colega nosso adulto, ele não está sofrendo, gente. Ele não está sofrendo por aquela crítica daquele momento atual. Ele está sofrendo é porque ele já tem referência de crítica na sua rede neural primária. Não é? Um colega nosso, de repente você faz o seguinte, vamos nos reunir no restaurante hoje. Aí você esqueceu, não lembrou de chamar uma pessoa. Nossa, ela fica arrasada. Se desmantelou a vida da pessoa porque ela não foi convidada para aquele almoço com os colegas. Ela se sente a pior pessoa do mundo. E ela começa a pensar assim, realmente ninguém gosta de mim mesmo, aqui todo mundo é falso, ninguém presta. Você acha que ela sentiu essa dor porque não foi para um almoço? Ou porque ela já carrega referências de abandono e rejeição da infância? Compreende isso? Um adulto que não consegue resolver um problema, você acha que ele está paralisado naquele momento de vida? Não, ele está paralisado na infância. Ele não sabe resolver o problema porque ele sempre teve alguém que resolvia por ele. E agora a vida colocou um problema na sua frente que ele não sabe resolver. Você encontra aí, certamente, um parente, um familiar, um colega de trabalho, adulto, gente grande, que não sabe tomar decisões. E aí, vamos viajar? Não, eu não sei, vou perguntar ao meu pai, a minha mãe. O cara tem 40 anos. Tem que perguntar a alguém se vai poder viajar ou não. Entende? Compreende? Indecisões, superproteção, completamente limitado, não consegue resolver suas demandas. Captaram? E aí, para quem é pai e mãe, depois que eu falei sobre as emoções, sobre as feridas emocionais, e aí tem uma informação muito importante para nós, que somos pais, tá? E nós, que obviamente somos o quê? Filhos. Sabe qual é a informação? Os nossos filhos reúnem o que há de melhor e pior em nós. Exatamente. Os nossos filhos reúnem o que há de melhor e pior em nós. E nós, filhos, carregamos o que há de melhor e pior em nossos pais. Exatamente isso. Então se posicione no mundo a partir